Você já imaginou como seria caminhar em completa escuridão? Sem luz, cada passo seria incerto, cada movimento carregaria insegurança, e o medo do que não conseguimos enxergar tomaria conta do coração. Foi exatamente sobre isso que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 12, quando declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa afirmação não é uma metáfora passageira, é uma verdade espiritual que define toda a existência. Sem Cristo, o ser humano tropeça nas sombras, mas com ele tudo ganha clareza, direção e sentido. C.S. Lewis, refletindo sobre essa realidade, dizia que não cria no cristianismo apenas porque conseguia vê-lo, mas porque através dele conseguia enxergar todo o resto. Assim como o sol dá vida ao mundo, a fé em Cristo ilumina todos os aspectos da vida. E antes de continuarmos, eu quero te convidar a permanecer comigo até o final deste vídeo. O que vamos refletir aqui pode trazer uma mudança de perspectiva para sua caminhada espiritual, e eu tenho certeza de que essa mensagem pode fortalecer sua fé de uma forma muito especial. Então já aproveita para curtir, se inscrever no canal e compartilhar essa palavra com alguém que você sabe que precisa de luz em meio às trevas. O cristianismo, portanto, não é apenas um conjunto de doutrinas ou um sistema de ritos religiosos. Ele é a luz que revela a verdade sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre Deus. É essa luz que expõe as sombras do pecado, mas ao mesmo tempo mostra o caminho da graça. É ela que revela nossas fraquezas, mas aponta para a força que vem do Senhor. É ela que ilumina o futuro, dissipando a incerteza e nos enchendo de esperança. Lewis acreditava que o cristianismo oferecia uma cosmovisão completa, capaz de explicar não apenas a fé, mas também a razão, a moral, os desejos mais profundos e até mesmo as questões que a filosofia humana não consegue resolver. No cotidiano, isso significa que quando seguimos a Cristo, passamos a enxergar a vida sob uma nova ótica. Questões que antes pareciam sem resposta ganham clareza. Dores que pareciam inúteis encontram propósito. Caminhos que antes eram confusos recebem direção. O cristianismo é a luz que não apenas ilumina, mas aquece, não apenas mostra, mas transforma. Assim como o sol, que ninguém pode esconder, a presença de Cristo na vida de alguém transborda e muda tudo ao redor. Mas essa luz não apenas conforta, ela também confronta. Jesus mesmo declarou que aqueles que amam as trevas rejeitam a luz porque não querem que seus pecados sejam revelados. E a luz expõe aquilo que tentamos esconder. Às vezes, essa revelação é dolorosa, porque nos mostra a verdade sobre nós mesmos. Mas é justamente nesse processo que a cura começa. C.S. Lewis dizia que a conversão é como acordar de um sonho. No início é desconfortável, mas logo percebemos que é o único caminho para a vida real. O cristianismo não oferece atalhos fáceis, mas oferece a verdade, e é a verdade que liberta. Essa luz também nos mostra nossa verdadeira identidade. Sem Cristo, passamos a vida tentando construir imagens frágeis, baseadas em conquistas, aplausos ou prazeres passageiros. Mas quando a luz de Cristo nos alcança, entendemos que somos mais do que aquilo que o mundo diz. Descobrimos que somos amados, perdoados e chamados de filhos de Deus. Essa identidade não depende de circunstâncias externas, mas de um relacionamento profundo com o Criador. Lewis afirmava que ninguém encontra a si mesmo até que se entregue completamente a Cristo, porque fomos feitos para Ele. Essa revelação nos dá uma paz que nada neste mundo pode oferecer. E a luz de Cristo não transforma apenas a forma como nos enxergamos, mas também como vemos os outros. Nas trevas, é fácil tratar pessoas como obstáculos, rivais ou até como objetos. Mas quando caminhamos na luz, reconhecemos o valor eterno de cada pessoa. Cada ser humano passa a ser visto como imagem de Deus, digno de amor, compaixão e respeito. Isso muda profundamente a forma como vivemos em família, como trabalhamos e como participamos da sociedade. O cristianismo nos ensina que amar o próximo não é apenas uma virtude, mas um reflexo natural da luz que recebemos. No Salmo 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa promessa se cumpre plenamente em Cristo, que é a palavra viva. Isso significa que não caminhamos às cegas, mas guiados por uma luz segura. Essa direção prática é indispensável nos dias atuais, em que tantas vozes tentam nos distrair e confundir. Lewis alertava que sem fundamento sólido da verdade de Cristo, construímos nossa vida sobre areia, e cedo ou tarde tudo desmorona. Mas com a luz do Evangelho, temos alicerces firmes que resistem às tempestades.
Talvez você já tenha vivido momentos em que tudo parecia escuro. Decisões difíceis, perdas dolorosas, crises de fé. Nesses dias, a declaração de Jesus em João capítulo 8, versículo 12, se torna ainda mais preciosa. Ele não promete tirar todos os problemas do caminho, mas garante que nunca estaremos sozinhos no escuro. Sua luz nos acompanha, guia nossos passos e sustenta nossa fé. E quanto mais aprendemos a andar nessa luz, mais entendemos que não precisamos ter todas as respostas, porque já temos a presença daquele que é a própria resposta. C.S. Lewis também enfatizava que o cristianismo não é apenas uma luz para indivíduos, mas para sociedades inteiras. Ele acreditava que valores como justiça, liberdade, compaixão e dignidade humana só podem ser plenamente entendidos quando iluminados pelo Evangelho. Quando culturas rejeitam essa luz, inevitavelmente mergulham em trevas morais e espirituais. Por isso, cada cristão é chamado a ser também luz do mundo, refletindo em sua vida a luz de Cristo em cada contexto. Essa responsabilidade não é um fardo, mas um privilégio. Ela mostra que a transformação que recebemos não é para ficar apenas em nós, mas para alcançar os outros. No fim, a mensagem é clara e poderosa. O cristianismo não é apenas uma religião entre tantas, mas a luz que revela tudo. Ele é a lente que nos permite ver a vida com clareza, a chama que aquece corações, a esperança que brilha na escuridão. E essa luz não pode ser apagada, porque Cristo ressuscitou e vive para sempre. Quem anda nessa luz não está mais perdido, mas encontra o caminho da vida. A afirmação de Jesus em João capítulo 8, versículo 12, "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida", não foi apenas uma frase impactante dita há 2000 anos, mas continua sendo um chamado atual e urgente. Vivemos em uma geração repleta de informações, mas carente de sabedoria, cercada de entretenimento, mas vazia de propósito, saturada de opiniões, mas confusa sobre a verdade. É nesse cenário que o cristianismo se apresenta não apenas como uma alternativa, mas como a luz que revela tudo. C.S. Lewis defendia que o cristianismo não é verdadeiro apenas porque responde perguntas espirituais, mas porque dá sentido a todas as outras áreas da existência. Sem essa luz, até mesmo as maiores conquistas humanas permanecem sombrias. Essa luz transforma completamente nossa relação com o tempo. Quem anda nas trevas vive preso ao passado, paralisado pela culpa, ou então dominado pela ansiedade pelo futuro. Mas quando caminhamos na luz de Cristo, entendemos que nosso passado foi perdoado, nosso presente tem propósito e nosso futuro está seguro. Lewis dizia que a eternidade invade o presente através da luz do Evangelho, porque já não precisamos viver escravos do que passou nem reféns do que virá. A luz nos mostra que cada dia pode ser vivido com confiança, porque Cristo caminha conosco. Outro aspecto essencial é que a luz de Cristo não é apenas para nos guiar individualmente, mas para nos transformar em refletores dessa mesma luz. Jesus disse em Mateus capítulo 5, "Vós sois a luz do mundo." Isso significa que o cristão não é apenas um receptor, mas também um transmissor. C.S. Lewis comparava essa realidade com a lua. Ela não tem luz própria, mas brilha porque reflete a luz do sol. Assim somos nós. Sem Cristo, nada podemos iluminar, mas quando refletimos sua glória, nos tornamos faróis em meio à escuridão da sociedade. Essa verdade também explica por que o cristianismo muitas vezes incomoda. A luz expõe aquilo que as trevas querem esconder. Ao viver segundo os princípios de Cristo, o cristão inevitavelmente denuncia injustiças, revela hipocrisias e incomoda consciências adormecidas. Mas esse incômodo não é para condenar, e sim para despertar. Lewis dizia que a luz não pede desculpas por brilhar. Ela simplesmente cumpre seu papel. Da mesma forma, o Evangelho não precisa de desculpas, apenas de testemunhas dispostas a deixar a luz de Cristo transparecer. No cotidiano, isso significa que a forma como vivemos precisa estar alinhada com a luz que recebemos. Não basta apenas falar de Cristo, é preciso viver como quem anda na luz. Isso implica honestidade, compaixão, perdão, humildade e coragem. Cada pequena atitude se torna um reflexo da presença de Deus. Lewis lembrava que a fé verdadeira não é algo que se limita ao domingo ou a momentos de culto, mas uma lente através da qual enxergamos tudo: trabalho, relacionamentos, escolhas e até nossos pensamentos mais íntimos. Outro ponto poderoso é que a luz de Cristo nos ajuda a enfrentar as dúvidas. Todos nós passamos por momentos de incerteza espiritual, perguntas sem resposta, períodos de silêncio. Mas mesmo quando não temos clareza total,
A luz que já temos é suficiente para dar o próximo passo. C.S. Lewis, que antes de se tornar cristão foi um cético convicto, entendia bem esse processo. Ele dizia que a fé não elimina todas as dúvidas, mas nos dá segurança para confiar em Deus mesmo quando não enxergamos tudo. É como caminhar em uma estrada à noite. Talvez não vejamos o caminho inteiro, mas vemos o suficiente para avançar. A luz do cristianismo também nos dá uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Nas trevas, a dor parece inútil e insuportável. Mas na luz, entendemos que até mesmo o sofrimento pode ser usado por Deus para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e aproximar-nos dele. Isso não significa que a dor seja fácil, mas que ela não é em vão. Lewis afirmava que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para acordar um mundo surdo. À luz de Cristo, até as lágrimas podem se tornar sementes de esperança. Essa luz também revela o caminho da eternidade. Sem Cristo, a morte é a escuridão final, um túnel sem saída. Mas com ele, a morte se torna apenas uma passagem para a vida eterna. O cristianismo nos mostra que o túmulo vazio não foi o fim de uma história, mas o início de uma nova era em que a vida triunfou sobre a morte. Isso dá aos cristãos uma esperança que não pode ser apagada. Lewis dizia que quando olhamos para a eternidade, até as maiores dores desta vida se tornam pequenas diante da glória que nos aguarda. Talvez hoje você se sinta perdido, cercado por dúvidas, ansiedades ou situações que parecem escuras demais. A mensagem de João capítulo 8, versículo 12, e os ensinamentos de C.S. Lewis vêm como um convite: caminhar na luz. Isso não significa ter todas as respostas, mas significa andar ao lado de Cristo, confiando que Ele ilumina o caminho. Ele não promete eliminar as trevas do mundo, mas promete que quem o segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. No fim, o cristianismo não é apenas uma religião entre tantas. Ele é a luz que revela tudo: a verdade sobre Deus, a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre o mundo e a verdade sobre a eternidade. C.S. Lewis nos lembra que essa luz não apenas nos mostra a realidade, mas nos dá coragem para vivê-la. E é essa coragem que transforma vidas, famílias, comunidades e até sociedades inteiras. Portanto, se você deseja paz, esperança e direção, abra seu coração para essa luz. Deixe que Cristo ilumine seus passos, revele o caminho e aqueça sua alma. Porque Ele continua sendo a luz do mundo, e quem anda com Ele nunca mais precisa viver na escuridão.